Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Então, nós estamos há umas 2 semanas que a gente vem falando sobre as formas de agricultura. Nós falamos sobre a agricultura convencional, a agricultura de baixa emissão de carbono, e nosso próximo tópico será a agricultura orgânica. A agricultura orgânica nós vamos dividi-la entre 2 aulas, porque o conteúdo é bastante extenso, então ela será dada em duas aulas, tá certo? Então, antes da gente começar falando sobre a agricultura orgânica propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre a agroecologia. Então, a agroecologia é um termo que, que vem sendo usado bastante, inclusive naquele exercício, aquela atividade que eu passei para vocês. Eu sugeri que nós chamássemos as formas de agricultura, vamos dizer assim, sustentáveis, de agroecologia. Então, vamos lá. Então, geralmente, ela é empregada para designar a incorporação de ideias ambientais e sociais aos sistemas de produção. Então, vocês podem ver aqui, incorporação de ideias ambientais e sociais. Então, essas 2 palavras aqui, elas andam juntos, tá? Quando a gente fala sobre agroecologia e mesmo sustentabilidade também. Tá? Então, no Brasil, o termo agroecológico ou agricultura ecológica é algumas vezes empregado para designar um segmento da agricultura sustentável. Então, normalmente, tá? Aquela agricultura sustentável, ela é agroecológica. E tem foco nos aspectos sociais da produção, como se fosse um grupo à parte do movimento orgânico crescente no país. Mas o seu significado é mais amplo, constituindo-se em uma nova abordagem da agricultura que integra as diversas descobertas e estudos da natureza e suas inter-relações aos aspectos econômicos, sociais e ambientais da produção de alimentos. Então, é um termo, vamos dizer assim, amplo, holístico, ele engloba, ele interage com todas as associações possíveis. Tá? Então, de forma resumida, podemos dizer que a agroecologia é a base, o alicerce, onde foram construídas as principais vertentes ou correntes de uma agricultura sustentável. Então, nós temos aí exemplos aí de agricultura orgânica ou biológica, tem a agricultura biodinâmica, a permacultura, dentre várias outras. Então, para frente, nós vamos ver a agricultura biodinâmica e a permacultura. Temos também um outro tipo de agricultura aqui, que eles designam essa agricultura de agricultura natural. Então, o que vem ser essa agricultura natural? Então, ela foi estabelecida por um japonês, ele era um agricultor e um filósofo japonês, chamado Masanobu Fukuoka. Então, como que ele desenvolveu? Por que ele chamou de agricultura natural? Então, ele desenvolveu essa agricultura aonde que se evitasse a entrada de qualquer coisa, qualquer equipamento que fosse fabricado, manufaturado. Então, que trabalhasse somente junto à biodiversidade natural de cada ecossistema. Então, você tinha que trabalhar com o que você tem ali naturalmente, o que era fornecido naquela área cultivada. Então, na agricultura natural, que foi desenvolvida por esse japonês, então não se entrava nenhum tipo de produto manufaturado, não se entra, que tem essa vertente de
agricultura natural também. Só de curiosidade aí para vocês. Então, vamos falar da agricultura orgânica. A agricultura orgânica, então, ela é a linha mais difundida da agroecologia. Então, a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica, IFOAM, e o governo federal tem como princípio e prática a agregação de todas as demais vertentes à agricultura orgânica, respeitando as especificidades de cada um. Então, a base técnica está na manutenção da fertilidade do solo e da saúde das plantas, por meio da adoção de boas práticas agrícolas. Então, na agricultura orgânica, né, o que se leva muito em consideração, como nós já até falamos, é o solo como organismo vivo. E essa adoção, quais são essas boas práticas agrícolas? A diversificação e rotação de culturas, adubação orgânica, o manejo ecológico de pragas e doenças e a preservação ambiental. Então, a agricultura orgânica, ela é baseada em princípios, tá? Então, não é só falar que muitas pessoas, eles entendem que a agricultura orgânica é simplesmente não usar, né, o agrotóxico. E não é bem isso, né? Ela é muito mais ampla. Então, ela se baseia em alguns princípios. Então, a gente vai ver cada uma dessas aqui separadamente. E esses princípios, né, eles estão estabelecidos nessa lei federal. Então, de acordo com a Lei Federal 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Tá? Então, esses princípios estão aqui. Então, tem uma lei que rege a agricultura orgânica. Então, vamos ver, de acordo com essa lei, qual que é a denominação, qual que é o conceito de agricultura orgânica. Então, considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis. Então, aqui, ó, então são técnicas específicas, otimização do seu uso, né, que vem do ambiente, do ecossistema, e socioeconômicos disponíveis, e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica. Então, ela tem que se sustentar economicamente também. Tá? Ela rege pela ecologia, né, pelo princípio ecológico, mas também pela sustentabilidade econômica. A maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência da energia não renovável, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos. Certo? Então, aqui está falando empregando sempre que possível. Então, não é, se a gente não tiver recurso, a gente até pode utilizar, mas na medida do possível, evitar de usar, né, produtos manufaturados, né, utilizar o que é mais natural possível. E a eliminação de uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente. Então, em qualquer fase, em qualquer etapa de produção, então, nós temos que ter esses cuidados, né? Então, dentro da agricultura orgânica, não se usa, então,
OGMs, né, dos organismos geneticamente modificados, e nem radiações ionizantes, que muitas vezes utilizados aí para acelerar o amadurecimento, né, no armazenamento. Então, a definição anterior, ela está baseada na legislação. E temos uma outra definição também. Então, a agricultura orgânica, ela é um modelo que propõe o cultivo da terra para a produção de alimentos sadios, sem o uso de produtos químicos tóxicos à saúde humana e dos animais, bem como sem contaminar a água, o solo, o ar, ou seja, ela deve ser ecologicamente sustentável, mas também economicamente viável, né? Olha aqui, com relações sociais justas e culturalmente aceitáveis. Na verdade, o que se fala aqui é um resumo da anterior. Né? Um resumo da anterior. Então, vamos lá. Considerado o pai da agricultura orgânica, o Sir Albert Howard realizou diversos estudos sobre compostagem. Então, para quem não sabe, né, o que é uma compostagem, aqui, ó, são técnicas aplicadas para estimular a decomposição de matéria orgânica por organismos heterótrofos, aeróbios, ou seja, é uma atividade onde se requer oxigênio, a presença de oxigênio. Então, micro-organismos, né, organismos aeróbios, eles vão decompor essa matéria orgânica, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias úmicas e nutrientes minerais, formando assim um solo umífero. Então, o que seria um solo umífero? O que seria uma substância úmicas? Então, substâncias úmicas são misturas complexas e heterogêneas de vários compostos orgânicos. Então, você faz um composto, né, uma mistura dispersa, vamos dizer assim, de vários componentes orgânicos. Né? Então, eles são sintetizados a partir dos restos de matéria orgânica e decompostos por micro-organismos. Com isso, você tem uma produção de um composto, né, de uma substância rica em vários nutrientes, então é utilizado então, para adubação, né, e outras finalidades. Tá? Então, o estudo dele partiu da compostagem e adubação orgânica, como resultado de sua vivência durante quase 30 anos com agricultores tradicionais indianos. Então, ele realizou um estudo por mais de 30 anos com agricultores indianos. Os estudos realizados na Índia resultaram na publicação do livro Um Testamento Agrícola, de 1940, que é considerado um marco para a agricultura orgânica. Ou seja, nós estamos em 2020, então já vai um tempinho, mas também não é, né, uma coisa assim, recente, vamos dizer assim. Então, isso aqui já vem em estudo há bastante tempo. Né? No entanto, coube a Lady Balfour a responsabilidade pela divulgação e aceitação desses conceitos na comunidade europeia. A pesquisadora publicou The Living Soil, ou seja, o solo vivo, em 1943, que deu origem à da Soil Association, Associação do Solo, principal órgão representativo do setor orgânico da Grã-Bretanha. Então, nós temos aqui também uma brasileira, que ela até morreu recentemente, 90 e poucos anos, a Ana Paravise, aonde ela também tem uns artigos, uns livros fantásticos falando sobre isso daqui. Né? Ela tem um livro também que fala, aliás, vários livros falando sobre, né, a riqueza do solo, o solo como um organismo vivo. Ela chama-se, então, Ana Paravise. Se vocês colocarem, né, der um Google, vocês vão encontrar vários artigos muito legais. Ela tem até uma, não sei se é Facebook, acho que é Facebook, com, né, em nome dela. Acho que agora, se não me engano, acho que é a filha dela que está tocando
o Facebook dela depois que ela morreu, e tem vários assuntos muito interessantes lá, tá? Vale a pena. Então, nós falamos, né? Eu falei que a agricultura orgânica ela é regida por alguns princípios. Então, princípios gerais que norteiam a agricultura orgânica. Então, a agricultura deve ser ecologicamente correta, né? Que não prejudique o meio ambiente, economicamente viável, então ela também que tem que dar retorno, né? Não adianta ser ecologicamente correta, mas e aí? Socialmente justa, culturalmente aceita. Então, isso aqui é muito importante. Além dela ser aceita, na agricultura orgânica, como, né, em geral, quem faz agricultura orgânica até hoje, até então, são, eu estou falando da maioria, tá? Porque tem a minoria aí que não é. Mas na minoria aí é de grupos de familiares, né, agricultura familiar, então eles vêm já com uma bagagem cultural deles muito grande, muito forte. Então, isso também é muito aceitável, é muito aceito dentro da agricultura orgânica, né? Você trazer isso para dentro da sua agricultura, né? Então, segundo o IFOAM, a agricultura orgânica ela está baseada em 4 pilares, né? Então, são 4 pilares: saúde, ecologia, justiça e precaução. Saúde. A agricultura orgânica ela deverá manter e elevar a saúde dos solos, né? Olha aí a preocupação, então, né, da agricultura orgânica. Manter e elevar a saúde dos solos, plantas, animais, homem e do planeta como um e indivisível. Então, tem essa preocupação de olhar o planeta como um todo. Ecologia deve estar baseada em sistemas ecológicos vivos e cíclicos, né? Ou seja, a gente utiliza, depois ele retorna. Nós já falamos muito sobre isso. Trabalhando com eles, imitando-os e ajudando a mantê-los. Então, os sistemas ecológicos, eles devem imitar o real, né? Então, a gente tem que procurar manter dentro daquele ecossistema o mais próximo da realidade possível e não modificá-lo. Justiça deve ser erguida em relações que assegurem a justiça em relação ao meio ambiente em comum e as oportunidades de vida. Precaução deve ser gerida de uma maneira responsável e de precaução na proteção da saúde e bem-estar das gerações atuais e futuras e do meio ambiente. Então, tem essa preocupação muito forte com as gerações futuras, né? Não somente com as atuais, mas com as gerações futuras e o meio ambiente. Como que será? Como que ficará daqui para frente, né? Então, a gente tem que preservar agora para a gente ter no futuro, não é isso? Então, vamos falar um pouquinho, a gente já falou um pouco sobre isso, mas agora a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre o sistema orgânico versus o convencional. A agricultura orgânica é um sistema de produção que se contrapõe ao sistema convencional, ou seja, né, são divergentes, né, vamos dizer assim. Então, a tabela em destaca as principais diferenças entre os dois sistemas de produção. Então, tem uma tabela aqui com alguns indicadores, com algumas características. Então, a gente vai fazer um comparativo entre os dois. Por exemplo, o manejo do solo. Como que é o manejo do solo no sistema convencional? Então, nós temos uma degradação ambiental por práticas inadequadas. Então, são práticas que são utilizadas na agricultura convencional.
Então, por exemplo, a monocultura, que é o cultivo de uma única espécie. Então, vai degradando o solo, vai desgastando o solo, né? Vai empobrecendo o solo com isso. O uso intensivo de máquinas e implementos agrícolas, então, com isso, o uso, né, de maquinários muito pesados vai gerando compactação do solo, e a compactação vai gerando outros problemas, né? A baixa cobertura do solo, então o solo ele fica muito exposto, com isso você vai ter uma lixiviação maior dos seus elementos que estão ali, erosão, né? Excesso de recebimento, né, de radiação solar, um aquecimento desproporcional no solo. Então, isso tudo vai o quê? Degradando o ambiente. Já no orgânico, eles preservam, tem a preservação ambiental com o uso de boas práticas agrícolas. Então, a maior diversidade de uso do solo. Então, aqui eles pregam a policultura, né? Então, você vai fazendo um revezamento com outras culturas. O uso racional de máquinas e implementos. Então, utiliza-se racionalmente, né? De forma que não vá causar degradação ambiental. E boa cobertura do solo. Então, está sempre com essa preocupação de utilizar, né, uma boa cobertura desse solo, está sempre coberto. Com relação a pragas e doenças, medidas de controle. Então, muitas vezes, utiliza-se medidas preventivas, mas essas medidas preventivas, na sua maioria das vezes, é através do uso de agrotóxicos, né? Então, o uso intensivo de agrotóxicos, favorecimento com o uso intensivo de agrotóxicos, ele vai levar ao quê? Um favorecimento de novas espécies de pragas e doenças. Então, muitas vezes, essas pragas, elas vão criando resistência, né, a esses agrotóxicos, né? Então, vai favorecendo outras espécies, surgimento de outras espécies que são resistentes a determinados agrotóxicos, né? Surgimento de doenças, de outras doenças, né? Eliminação dos inimigos naturais das pragas pelo uso inadequado de agrotóxicos. Então, muitas vezes, você vai combater uma praga, mas você vai eliminar o seu inimigo natural junto com essa praga, né? Então, esses inimigos naturais que seriam, né, utilizados para combater essas pragas, então eles vão morrer juntos. Eliminando esses inimigos naturais, o que acontece? Cada vez mais teremos que usar né, maior quantidade de agrotóxicos. Já no orgânico, trabalha-se então com medidas preventivas em vez de corretivas. Então, manejo ecológico de pragas e doenças. Então, procura-se utilizar o controle biológico, armadilhas. Então, formas mais naturais, né, ecológicas de se combater pragas e doenças, né? O uso de inimigos naturais e, quando necessário, utilização de produtos não contaminantes. Algum tipo de calda, né, que pode ser utilizadas para esse fim. Adubação. O uso intensivo de adubos químicos e, no caso da orgânico, o uso de adubos orgânicos. Pode ser um composto, um esterco, um adubo verde, né? O que seria um adubo verde? Então, o adubo verde o plantio, né, é a adição naquela cultura de leguminosas. Então, essas leguminosas, elas vão enriquecer a superfície do solo com nitrogênio, né? Então, nós não falamos que as leguminosas, elas são fixadoras de nitrogênio? Então, elas enriquecem o solo com nitrogênio. Tá? Então, adubo verde é a adição de algum tipo de leguminosa no solo. Número de espécies ou variedades, plantas e animais. Então, normalmente, no convencional, plantas e animais selecionados para altos rendimentos. Então, são selecionadas, né, plantas e animais para se terem altos rendimentos.
Já no orgânico, o uso de variedades e espécies mais resistentes e adaptadas ao ambiente da produção. Então, vai se escolher o que plantar, mas de acordo com aquele ecossistema, com aquele clima, ver o que vai se adaptar naquele local. Né? Então, não chegar, por exemplo, eu quero plantar soja nesse... Mas a gente sabe que naquele local a soja não vai dar certo ali. Então, vamos procurar plantar o que melhor se adapta àquele ambiente, né? Em termos de clima, temperatura, não é isso? Que tipo de solo, né? Que está ali. Então, a gente vai adaptar as variedades, as espécies que são mais resistentes àquele ambiente de produção. Com relação à sustentabilidade, o convencional tem uma alta dependência externa de insumos e de energia não renovável, enquanto que o orgânico busca a autossustentabilidade, né, nos sistemas de produção. Então, ela busca utilizar bem menos as energias, né, não renováveis, por exemplo. Riscos de contaminação. No sistema convencional, contaminação de trabalhadores rurais e consumidores por usos indevidos de agrotóxicos. Então, nós temos aí uma maior contaminação ambiental. Agora, também, eu não vou falar que isso aqui é uma regra, né? Porque tem muitos agricultores aí que estão no convencional, mas que eles seguem a legislação. Né? Então, nós estamos falando aqui daqueles que não seguem, que usam discriminadamente. Enquanto no orgânico, produção de alimentos livres de contaminação por agrotóxicos, com isso tem a preservação ambiental. Impacto sobre recursos hídricos. Então, no convencional você tem maior impacto. Então, só de você ter, por exemplo, uma cobertura solo mais descoberto, com isso você pode ter um assoreamento, né, de um rio. A erosão, ela vai, né, carrear mais contaminações. Você tem um solo, né, as matas ciliares ali, normalmente, né, quase não tem. E já o orgânico ele tem uma preocupação maior com isso. Então, com isso, você terá um menor impacto. Então, vamos lá. Então, vários estudos confirmam o melhor desempenho ambiental e qualidade dos produtos orgânicos, quando comparados com os convencionais. Então, merecem destaque os resultados de uma pesquisa científica realizada durante 22 anos por David Pimentel, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, comparando o cultivo orgânico de soja e milho com o convencional. Então, durante 22 anos, ele estudou, então, ele fez um comparativo entre o cultivo orgânico de milho e de soja com o convencional. Então, foram avaliados seus custos e benefícios ambientais, energéticos e econômicos. Então, qual foi a conclusão desse estudo? O cultivo orgânico utiliza uma média de 30% menos energia fóssil, né? Menos de energia não renovável. Conserva mais a água no solo, induz menos erosão, mantém a qualidade do solo e conserva mais recursos biológicos do que a agricultura convencional. Então, isso aqui foi baseado em estudo. Então, nós temos estudos para estar falando que a agricultura orgânica, ela traz diversos benefícios. Ao longo do tempo, os sistemas orgânicos produziram mais, especialmente sob condições de seca. Então, o solo, ele ali é tratado como um organismo vivo, então ele é mais rico, a biodiversidade é maior. Então, a longo prazo, a tendência é realmente que os sistemas orgânicos se sustentem. Né? A erosão degradou o solo na fazenda convencional, enquanto que o solo das fazendas orgânicas melhorou continuamente em termos de matéria orgânica, umidade, atividade microbiana e outros indicadores de qualidade.
né? Então, é bem interessante. Então, podemos concluir que, então, ao longo do tempo, os sistemas orgânicos produziram mais, especialmente sob circunstâncias de seca, né? Então, em condições de um estresse, né? Que no caso aí foi a seca, o sistema orgânico ele produziu mais. Por quê? A cobertura do solo, né? Na agricultura orgânica não se preza mais pela cobertura do solo, manter esse solo mais coberto, né, possível. Então, com isso, você também protege aquele solo, além de, né, de criar né, uma umidade ali, vamos dizer assim. Né? Você mantém a umidade do solo. Então, o cultivo orgânico utilizou 30% menos de energia fóssil, né, o que já nós falamos para trás ali. Então, quanto à qualidade dos alimentos, porque né, a gente fala né, do meio ambiente, então, mas vamos falar um pouquinho sobre a qualidade do alimento. Destaca-se o trabalho realizado pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, por meio da revisão dos resultados da pesquisa disponíveis, comparando alimentos orgânicos e convencionais. Então, foi feito em 98. Então, comparando os alimentos orgânicos convencionais, vamos ver, o que eles conseguiram aqui? Então, foi feita uma revisão de 41 estudos, com 1.240 comparações de 35 vitaminas e minerais. Então, quais foram os principais resultados? Os produtos orgânicos apresentaram maiores teores de magnésio, 29%, vitamina C, de ferro. Os produtos orgânicos sempre apresentam menor nível de nitratos, em média 15% menor. Né? O nitrato ele tende a se acumular no organismo e ele é cancerígeno, mas é uma dosagem assim, altíssima. Né? E menos metais pesados do que os produtos cultivados convencionalmente. Quanto aos efeitos dos alimentos orgânicos na saúde, esses foram positivos sobre a saúde dos animais usados nos testes. Os efeitos foram mais acentuados nos animais recém-nascidos ou enfraquecidos por doenças. Então, né, você vê aí que a alimentação orgânica ela é muito procurada por pessoas de mais idades, né, que têm algum comprometimento de saúde, aquelas pessoas que possuem, né, que estão atravessando o problema de câncer. Então, eles né, procuram muito utilizar os produtos mais ricos, vamos dizer assim, né, que possuem uma qualidade maior. Né? E hoje em dia, aí, quando podem, né, as famílias que podem, oferecem só orgânicos para os seus bebezinhos também. Então, vamos lá. Caracterização do produto orgânico. Não confundir produto orgânico com produto alimento natural. Produto orgânico significa que durante todo o processo produtivo foram usadas técnicas e métodos não agressivos ao meio ambiente. Então, baseado naqueles princípios, né, que nós falamos. Já o produto alimento natural refere-se muitas vezes a produtos integrais, não identificando a maneira como foi produzido, e que pode ser originário de sistemas agroquímicos. Então, só para vocês ficarem sabendo aí, tá? Que muitas vezes a gente vê nos rótulos aí, alimento natural, né? Mas muitas vezes esse alimento natural, ele não advém de uma produção de orgânicos. Então, alimentos orgânicos não se referem apenas a alimentos sem agrotóxico. Né? Os alimentos orgânicos não se referem apenas a alimentos sem agrotóxicos. Então, como eu já falei, ele né, vai além disso daqui. Além de não conterem agentes químicos, são produzidos sem utilizar adubos químicos sintéticos altamente solúveis,
ou outros aditivos químicos que venham deixar resíduos do produto, no produto ou no solo, água ou no meio ambiente. Alimentos orgânicos são produzidos baseados em normas técnicas rígidas, incluindo relações sociais mais justas. Então, aqui um adendo aí que eu deixei aqui, ó, plantios abandonados, sem cuidado, sem manejo cultural, e mesmo que não usem agrotóxicos ou adubos químicos, não são considerados orgânicos. Então, muitas vezes, né, as pessoas têm um terrenozinho ali vago, vai lá e cultiva algum produto ali, e só de achar que não está inserindo ali nenhum tipo de agrotóxico, está achando que está produzindo um alimento orgânico, né? Então, a filosofia, vamos dizer assim, da produção orgânica, ela vai muito, muito além. Técnicas fundamentais da agricultura orgânica. Então, nós já falamos que as boas práticas agrícolas dentro da agricultura orgânica, ela é essencial, ela é fundamental. Então, nós vamos ver algumas dessas técnicas e depois nós vamos discorrer sobre cada uma delas, tá, separadamente. Algumas delas, né? Nós não vamos ver todas, não, que é muito extenso. Elaboração de um plano de exploração ou uso racional do solo ou dos recursos disponíveis. Agricultura, pecuária, silvicultura ou a combinação desses. Então, primeiramente, antes de a gente começar, né, a gente tem que saber o que a gente vai explorar ali e conhecer a fundo aquele produto, né, que seja um plantio de algum tipo de árvore, de algum tipo de animal. Então, a gente tem que conhecer, né, o que a gente vai utilizar ali. Então, fazer um plano de exploração. Aí, de acordo com o que a gente estudou aqui atrás, quais que são os requisitos, as exigências, né, de cada cultura, de cada animal, aí a gente vai partir para o preparo adequado do solo. Então, evitar reversão e desagregação, né? Então, a gente tem que preparar adequadamente o solo. Adotar medidas de conservação e manutenção da fertilidade natural dos solos. Manejo adequado do solo, promovendo boa aeração e o aumento da matéria orgânica. Dispensa adubos químicos altamente solúveis, exemplo, ureia, né? Então, o uso, né, de adubos químicos que são bastante solúveis em água ou em outros, né, meios, devem ser dispensados, né, não utilizados, porque aí ele vai levar a contaminação. Utilização de adubos verdes, rotação de culturas, promoção de diversificação dos cultivos, né? Então, nós já falamos da policultura. Utilização de adubos verdes. Também nós já falamos da adubação verde, que é inserir leguminosas para enriquecer aquele solo, principalmente com nitrogênio. E promover a rotação de cultura. Nós vamos falar mais adiante. Manejo das ervas invasoras por métodos mecânicos. Evitar de usar produtos químicos. Herbicidas, né? Não permite o uso de agrotóxicos. Então, não é permitido o uso de qualquer tipo de agrotóxico. O uso de caudas e produtos de baixa ou nula toxicidade no controle de insetos, pragas e doenças. Então, essas caudas, esses compostos, eles são muito utilizados, porque normalmente eles são feitos alguns, né, são feitos à base de produtos naturais. Agora, por exemplo, aqui, ó, nós temos a cauda bordolesa. Essa cauda bordolesa já é bem antiga, né? É a chamada de cauda bordolesa ou mistura de bordô. É um fungicida agrícola tradicional, composto de sulfato de cobre,
cal hidratada ou cal virgem, e água, em simples mistura. Então, você vai misturar isso tudo, é lógico que tem as proporções corretas, né? E possui ação contra infecções por bactérias e determinadas pragas também. Então, como é que age aqui? Então, o sulfato de cobre, o cobre, ele age sobre os esporos dos fungos, né? Então, ele agindo sobre os esporos dos fungos, ele vai impedir o desenvolvimento desses fungos. Tá? Então, o cobre ele tem ação sobre os esporos dos fungos. Temos também o outro exemplo, é a cauda viçosa, que foi desenvolvida né, na Universidade de Viçosa, e ela foi baseada nessa cauda bordolesa. Ela também usa, ela usa o sulfato de cobre, a cal hidratada, né? Também, cal virgem, na sua composição, tem a água, tem o sulfato de magnésio também, que faz parte, e o sulfato de zinco, muito utilizados em hortaliças e frutíferas, tá? Com bastante sucesso. Evitar as queimadas, né? Não se usa, né? Na verdade, não se usa, não. Aqui está evitar. Tá? Então, quando puder, evitar as queimadas, que a gente sabe que as queimadas agridem o solo, né? E o meio ambiente em geral. Criação de animais, evitando-se o confinamento e o estresse dos mesmos, né? Então, normalmente, os animais são criados livres. Proibido o uso de hormônios em animais e o uso contínuo de antibióticos. Disponibilização de alimentos aos animais oriundos de sistemas de cultivos orgânicos ou ecológicos. Então, se é um cultivo orgânico de qualquer tipo aí de animal, ele também tem que receber a alimentação dele de cultivos orgânicos, né? Então, não justifica chamar aí uma criação de, sei lá, de porco orgânico, sendo que ele é alimentado com alimentação proveniente, por exemplo, de um milho transgênico, né? Então, vai contra os princípios da agricultura orgânica. Então, vamos falar, então, um pouquinho desses princípios aqui. A conversão da produção. Ali, deixa eu só voltar aqui. Não, nós vamos falar sobre essas técnicas. Nós estamos falando aqui sobre a conversão da produção orgânica. Então, quando se tem uma produção convencional e, de repente, ele está vendo que a produção orgânica está tendo uma demanda, ele também estudou um pouquinho, aquele agricultor, que é produtor, estudou um pouquinho e viu, né, dentro, né, dele, ele criou uma filosofia de querer que não quero mais trabalhar com o convencional, eu quero partir para o orgânico. Será que ele pode partir do convencional e para o orgânico e depois chamar de orgânico? Não pode. Então, tem um tempo, né? Tem uma transição que tem que acontecer entre o convencional e o orgânico. Tá? Então, nós chamamos disso de conversão. Olha aqui, ó, conversão. Então, a gente chama disso de conversão. Ó. A conversão de produtores é tratada em base legal. Então, há legislação própria para se fazer essa conversão, sendo um período estipulado para que produtores, ora convencionais, ora não orgânicos, comecem a estabelecer metas para o início de uma produção orgânica e de forma organizada, estabelecendo tempo para o início dessas atividades. Tá? Então, para ocorrer essa transição, essa conversão, há uma exigência de tempo. De acordo com a Instrução Normativa 64 de 2008 do Ministério, né, da Agricultura, então foi aprovado o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção, tanto animal quanto vegetal no Brasil.
Então, aqui, ó, nesse anexo 1, capítulo 4, fala-se que para que uma área dentro de uma unidade de produção seja considerada orgânica, deverá ser obedecido um período de conversão. A duração do período de conversão deverá ser estabelecida pelo organismo de avaliação da conformidade orgânica ou pela organização do controle social. Tá? Então, existem períodos aí, dependendo do tipo de cultura, dependendo de como que está o seu solo, o que você vai demandar, né, até você ter um solo propício. Então, a legislação vai falar esse tempo. Então, por exemplo, ó, na produção vegetal, o período de conversão variará de acordo com a situação anterior da unidade de produção e das condições atuais. Em média, de 12 a 18 meses. Em média. Para os produtos e subprodutos de origem animal, isso é variável. Então, em média, demora-se de 12 a 18 meses para acontecer essa conversão. Principais ecotécnicas utilizadas na agricultura orgânica. Então, agora a gente vai falar das principais técnicas. Então, antes da implantação ou elaboração de um plano de atividade ou de manejo, é necessário fazer duas análises. Então, nós falamos que uma das técnicas é de você fazer um plano de elaboração para aquela atividade que você vai inserir ali na sua produção orgânica. Então, primeiro, nós temos que fazer duas análises. Uma análise externa e uma análise interna. Análise externa. Análise das aptidões da propriedade, compreendendo o solo. Olha só, você tem que fazer uma análise do seu solo, da vegetação, do relevo, fauna, da sua localização, mananciais hídricos, fonte de energia, vizinhança, estradas, os mercados, para onde que você vai escoar a sua produção, os seus parceiros. Então, esses itens todos aqui, eles têm que estar dentro do seu plano. Isso aqui é uma análise externa. Agora, vamos para a análise interna. O nível de conhecimento do assunto pelo agricultor e sua família. Isso é muito importante, que muitas vezes ele não está instruído o suficiente para estar entrando nesse ramo, naquele ramo. Então, ele tem que ter uma assistência técnica para isso. Operários sobre a agricultura orgânica, agricultura de base ecológica, vontade de aplicar conhecimentos e práticas, nível organizacional e recursos financeiros. Então, tudo que está se começando, no princípio, é mais demorado, até você conseguir a produção adequada, para onde que você vai escoar. Então, você tem que vai gastar. Você vai gastar investimento ali com pessoas especializadas, contratação de agrônomos. Falando sobre isso, vou dar uma dica aí para vocês. O mercado está muito carente de pessoas, pessoas, quando eu falo pessoas, são agrônomos mesmo, com formação nessa área orgânica. Então, muitas vezes, as pessoas, os produtores, eles querem contratar a gente para dar assistência técnica nas suas fazendas, mas eles não conseguem. Isso daí foi até me falado pessoalmente. O ano passado nós fomos visitar uma produção de mexerica orgânica em Belo Vale, e lá eles estavam começando com a produção de morangos e de uvas também. E o rapaz, o responsável lá, ele falou que queria muito, apesar de que o cara era super assim, um conhecimento muito grande, mas ele falou que estava com a necessidade de contratar uma pessoa para dar assistência para ele, mas que não estava conseguindo. Então, fica a dica aí para vocês. Então, quem quiser partir para essa área aí, está tendo bastante demanda.
Então, depois que você faz essa análise, né? Análise externa e análise interna, o produtor deverá saber principalmente as seguintes respostas para as questões. O que eu vou produzir? Né? O que eu vou produzir? Quais recursos que eu tenho disponível? Como que eu vou produzir isso? Para onde que eu vou vender? Vou vender em feiras livres? Eu quero vender para mercado? Né? Eu vou vender para uma outra pessoa que vai revender o meu produto? E como vender? Então, é muito importante essas perguntas serem sanadas, né, antes de tudo. Então, a partir do momento que você já tem isso tudo aqui né, equilibrado, vamos partir, então, para o preparo adequado do solo. Então, definida quais as culturas, o passo seguinte é o trabalho de base no solo. Minimizar o uso de mecanização, optando por implementos mais leves e o uso menos frequente em campo parcela. Né? Então, utilizar o menos possível. Tá? Não quer dizer que você não possa utilizar. Né? Então, seria impossível, vamos dizer assim, hoje em dia você não utilizar. Mas utilizar de uma forma que não vá gerar muito impacto no seu solo. Estimular o plantio direto, né? Então, manter ali os restos, né, da palhada da cultura anterior, de preferência, né? Então, sempre que possível, também isso aqui é uma premissa da agricultura orgânica. Reintroduzir e estimular o uso de tração animal nas atividades da propriedade. Sabemos também que em pequenas propriedades isso aqui dá para ser feito bacana, né? Mas em propriedades maiores já fica mais difícil. Fazer as correções de macro e micronutrientes. Fazer a correção do pH, então pode-se usar o calcário e gesso, tá? Dentro da agricultura orgânica é permitido. A aplicação de compostos, né? De alguns compostos feitos com produtos naturais e alguns produtos permitidos. Tá? Então, correções de macro e micronutrientes. Então, quais seriam esses macro e micronutrientes? Então, nós temos aqui, ó, os macronutrientes, o nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, e micronutrientes, o cloro, ferro, boro, manganês, zinco, cobre e molibdênio. Tá? Então, nós temos macro e micronutrientes. Os macronutrientes, eles são requeridos pela planta em maior quantidade. Tá? Eles são requeridos pelas plantas em maior quantidade. Mas não quer dizer que seja mais ou menos importante do que os micronutrientes. Tá? Então, os micronutrientes, eles são requeridos pelas plantas em menor quantidade, mas os dois, tanto macronutrientes como micronutrientes, são essenciais para um bom desenvolvimento da planta. Né? Então, normalmente, os macronutrientes, eles fazem parte da molécula essenciais das plantas, né? Os macronutrientes fazem parte das moléculas. E tem a função de estrutural. Então, eles fazem parte da parte estrutural da planta. Enquanto que os micronutrientes, eles têm uma função reguladora, eles vão regular o funcionamento, né, das reações, das enzimas, eles fazem parte das enzimas das plantas. Então, eles funcionam como se fossem os hormônios, né? Eles vão fazer parte dos hormônios daquela planta, né? Então, eles têm a função reguladora, enquanto que os macronutrientes têm a função estrutural, isso aqui tem a função reguladora. Né? Agricultura orgânica, né? Nós estamos falando. Então, agora, nós falamos, então, sobre o preparo do solo. Então, agora nós vamos falar sobre
a rotação e a consorciação, que é muito importante dentro da agricultura sustentável. Rotação. O que é rotação? É o cultivo alternado de diferentes espécies vegetais no mesmo local e na mesma estação do ano, seguindo-se um plantio pré-definido de acordo com os princípios básicos. Já a consorciação é o estabelecimento de 2 ou mais espécies simultaneamente na mesma área. Então, olha um exemplo aqui. Ó. Nós temos aqui um consórcio de alface e berinjela. Né? Alface e berinjela. Aqui é um outro tipo de consórcio, de maracujá e acelga. Já o consórcio, desculpa, a rotação, né? Então, nós vamos plantar primeiro algodão, depois soja, depois a pastagem, depois soja novamente, depois algodão. Então, são culturas com exigências nutricionais, com exigências diferentes. Então, com isso, você vai minimizar o gasto, vamos dizer assim, que aquele solo vai ter. Com isso, o solo vai ficar mais fértil. Né? Então, com isso, a planta também vai crescer mais vigorosa. Tá? Então, você vai fazer um plano de como fazer essa rotação. Tá? É muito importante que se faça isso também. Principais efeitos do uso de rotação e consorciação de culturas. Então, melhoria da fertilidade do solo, não é isso que nós falamos? Ó, melhoria da estrutura física do solo, controle da erosão, redução de insetos, pragas, doenças e plantas invasoras. Então, como elas têm exigências diferentes, elas vão ter inimigos naturais diferentes, né? Então, você tem a redução aí de insetos, pragas e doenças, né? Então, um tipo de planta invasora que se tem afinidade, por exemplo, com a soja, vai ter menos afinidade com o algodão. Então, com isso, você vai reduzir essas plantas invasoras. Critérios para a seleção de espécies para rotação. Pertencer a famílias botânicas diferentes, né? É o que eu falei, né? Porque elas vão ter exigências diferentes, vão ter o quê? Exigências nutricionais diferentes, vão ter um sistema radicular diferente, vão beneficiar a cultura seguinte, né? Então, ela vai deixar para a cultura seguinte uma estrutura, né, de um solo fortificado, melhorar o controle do mato, reduzir custos de produção e oferecer alternativa econômica. Então, você não fica à mercê de um tipo só de atividade econômica. Adubação orgânica. A matéria orgânica, ela exerce papel fundamental na composição física, química e biológica do solo. Então, a matéria orgânica, ela tem um papel fundamental no solo. Então, qual que é o seu papel na composição química? Então, ela vai aumentar a disponibilidade de nutrientes, né? Então, a matéria orgânica, nós falamos que ela uma substância, uma composta rica, né, em nutrientes. Aumenta o poder de tampão, ou seja, vai impedir alterações bruscas do pH, né? Fornece substâncias que solubilizam nutrientes não disponíveis às plantas. Então, a matéria orgânica vai fornecer substâncias que vão interagir com os nutrientes ali, né, que vão solubilizar, então vai dissolver, vamos dizer assim, no seu meio, nutrientes que antes não estariam disponíveis se não tivessem diluídos, né, nessa solução. Tá? Então, ela tem que estar, muitas vezes, alguns nutrientes não estão disponíveis diretamente pelas plantas, mas ao se solubilizar, né, ao reagir com algum outro tipo de soluto, né, principalmente a água, elas podem, então, estarem disponíveis para as plantas. Na estrutura física, agregação das partículas do solo, então a matéria orgânica,
ela ajuda, né, a manter essa agregação, ela forma como se fosse uma cola, né, das partículas, melhora a capacidade de retenção de água. Então, se ela melhora a capacidade de retenção de água, então é um solo um pouco mais úmido. Com isso, você tem uma agregação dessas partículas de solo, tá? Pela sua umidade maior. Então, pensa num solo arenoso, aquele que você não consegue agregar, que ele escorre, né? Então, um solo seco, não tem condições de reter a água ali. Composição biológica. Então, a matéria orgânica, ela é uma fonte, né, de micro-organismos, de organismos em geral, né, que fazem parte dessa decomposição orgânica da matéria. E como que a gente adiciona a matéria orgânica no solo? Então, a gente pode adicionar essa matéria orgânica através de várias atividades, né? Vamos dizer assim. Através da compostagem, da adubação verde, que nós falamos, incorporação de restos de cultura. Então, sobrou aquele resto de cultura, aquela palhada que sobrou da cultura anterior, né? Incorpora ali, deixa ali o plantio direto, né? Daí o plantio direto. A adição de cobertura morta, né? Justamente para manter essa umidade do solo, vai oferecer mais nutrientes também para aquele solo. Você pode adicionar camas de animais, estercos, né, compostados, né, lógico, né, você não pode adicionar isso aqui diretamente, né, porque é rico em materiais que podem também prejudicar o solo, né? Então a gente sabe que essas camas de animais, estercos, elas possuem um pH muito ácido, né? Então eles têm que ser compostados antes, né? Ou então passar pelo processo de biodigestão. E o humus de minhoca e outros, né? Muito utilizado também. Então, o humus, como nós falamos, é um composto altamente, né, rico. Vamos falar, então, da compostagem. Nós não vamos falar sobre... Deixa eu ver se eu... Não, nós vamos falar, assim, sobre... Né, mas hoje, a aula de hoje, nós vamos encerrar na compostagem e a partir de amanhã a gente continua, senão a aula vai ficar muito extensa. Compostagem. Então, o processo de decomposição biológica controlada, aeróbica, né? Nós falamos que é feito por micro-organismos aeróbicos, né? Que requerem oxigênio. Então, o processo de decomposição biológica, então, se é biológica, é porque precisa de organismos vivos para executar esse processo. Aeróbico, requer oxigênio, alta temperatura, que converte matéria orgânica sólida em uma mistura de aspecto úmido. Então, vocês já viram quando os restos de matéria orgânica vão se decompondo? Então, eles vão eliminando, né? Vai saindo aquele caldinho, né? Então, por isso que fica úmido. Mistura de materiais ricos em carbono com materiais ricos em nitrogênio. Exemplo de materiais ricos em carbono. Então, aqui na compostagem é muito importante a gente se ater nessa mistura, né? Então, a gente não pode colocar qualquer tipo de material também para se decompor nessa compostagem. Olha aqui, ó, exemplos aqui de compostagem, né? Tá vendo? Aqui é feito com o resto de material vegetativo. Aqui nós temos a cobertura feita com o solo, né? Então, aqui a gente tem que manter uma alta temperatura. Então, vai saindo os gases, né? Os gases vão sendo liberados e com isso a temperatura também vai aumentando. Então, é importante a gente fazer essa mistura aqui, ó, de compostos ricos em carbono com compostos ricos em nitrogênio. Então, os materiais ricos em carbono, bagaço de cana, serragem, folhas verdes e secas, restos de cultura, adubos verdes, capins, né?
E ricos em nitrogênio, a cama de animais, né? Aquele resto que fica ali, aquele material que a gente utiliza ali, onde, por exemplo, a ave fica ali pisando, né? Defecando, urinando. Então, a gente recolhe, que tudo chega uma hora, você tem que recolher aquilo, né? Que está lá nos aviários, e você utiliza, então, essa cama que a gente chama, né? Vários produtos é utilizado, maravalha, né? Vários outros produtos, serragem, estercos, restos de abatedouros e chorume. Então, chorume é aquele líquido que escorre de material em decomposição. Tá? Então, é importante a gente fazer essa mistura. E qual que é a vantagem, então, da compostagem? Ciclagem de materiais presentes na propriedade. Então, olha aí o reaproveitamento, né? Nada se perde, tudo é reciclado. Então, a filosofia, né? Princípio da agricultura orgânica. Então, de restos vegetais e animais. Produção de adubo de excelente qualidade, com facilidade e baixo custo. Você vai utilizar o que você tem ali na propriedade para produzir, então, o seu adubo. Produto livre de contaminantes para o homem e para as culturas. Produto para fins em horticultura, fruticultura, flores, né? E várias outras utilidades. Produto que favorece o aumento da matéria orgânica e das qualidades físicas, químicas e biológicas do solo. Melhora a capacidade de retenção de água no solo. Então, como é rico em matéria orgânica, ele, né, a sua retenção, um solo rico em matéria orgânica, solo mais, né, com retenção boa de água, ele tem uma capacidade de reter melhor. Aumenta o teor de micro-organismo no solo. Então, se você tem ali um material rico em matéria orgânica, os micro-organismos eles vão se favorecer, né? Ou seja, alimento para eles. Então, hoje nós vamos encerrar por aqui. Amanhã nós damos, então, continuidade. Tá certo?